Bom dia, irmãos. Eu queria saudar todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Irmãos, para mim é motivo de grande alegria e grande satisfação estar com os irmãos hoje aqui. Nós estamos aqui em São Paulo desde o dia 8 de janeiro, então nós estamos fazendo hoje 20 dias de São Paulo, e esse é meu primeiro domingo de manhã aqui com os irmãos, porque nos outros domingos eu estive na congregação de Calcaia, trabalhando lá, pude pregar a palavra lá, pude dar a EBD lá, e hoje o Senhor nos incumbiu de estar aqui com os irmãos. Eu agradeço muito a apresentação do pastor Piacente, minha esposa e os irmãos já conhecem, e eu sou o Davi, estarei aqui para servir os irmãos. A minha expectativa é que o Senhor nos fale o coração por meio da sua palavra, que nos traga instrução para a mente, porque a palavra do Senhor, ela instrui a nossa mente, mas também que transforme os nossos corações, de maneira tal que, por meio da palavra do Senhor, amemos, conheçamos mais o Senhor e o amemos mais. Amém? O tema que quero compartilhar com os irmãos nesta manhã tem um desafio que o Senhor me propôs, que é apresentar dentro de 1 hora o panorama da carta aos Gálatas. Então eu peço que os irmãos abram comigo a palavra do Senhor no livro de Gálatas. Nós vamos ler, para começarmos, os versos 15 e 16, e a partir disso, eu convido os irmãos para que juntos nós venhamos a caminhar em toda a carta. Nós vamos ler vários textos ao longo desta 1 hora que o Senhor nos permite estar juntos aqui, mas nós vamos iniciar lendo os versos 15 e 16. Gálatas capítulo 2, versos 15 e 16 para iniciarmos. Todos acharam, amém? Diz assim então a palavra do Senhor Deus: nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Irmãos, eu resolvi começar com esse texto porque a carta aos Gálatas é uma carta preciosíssima e apresenta de maneira muito clara para o meu e para o seu coração a verdade do Evangelho, o ensino da justificação pela fé, o ensino de que o homem não pode e de maneira alguma será salvo pelo Senhor Deus pelos seus próprios méritos, pela sua própria capacidade, como se houvesse nele mesmo algum valor ou alguma qualidade que lhe fizesse digno de ser aceito pelo Deus santo, justo e bom. Essa verdade é defendida pelo apóstolo Paulo. Essa carta aos Gálatas, irmãos, apenas para nível de curiosidade, era chamada por Lutero como minha Cat, minha Caterina. Caterina era a esposa de Lutero, e Lutero tinha um carinho, um apreço pelas verdades contidas nesse livro, e esse livro lhe abençoou tanto, moldou tanto a sua mente e o seu coração, que ele chamava a carta aos Gálatas de minha Cat. Por quê? Porque esta carta, de maneira muito especial na Bíblia, foi usada tanto no período da Reforma, mas em toda a história, como um meio pelo qual as pessoas compreenderiam e compreendem a verdade da justificação pela fé. Antes de prosseguirmos em toda a carta, vamos apenas falar um pouco do contexto histórico, o momento no qual essa carta foi escrita. Acredita-se que ela foi escrita em meados de 50 depois de Cristo, e quando o apóstolo Paulo estava em Éfeso. Então, de Éfeso, ele escreve essa carta aos habitantes dessa região. Era um distrito romano que ficava ali na Ásia Menor, num lugar que hoje seria atualmente a Turquia. E Paulo passou por ali durante a sua segunda viagem missionária, e depois então ele estabelece ali a igreja. E, irmãos, por que Paulo escreveu essa carta? Pelo seguinte: quando ele já estava em Éfeso, ele recebe a notícia de que havia um problema na igreja. Havia um problema central na igreja, na região da Galácia.
E ele, por entender a necessidade de aqueles cristãos continuassem caminhando de forma sadia na sua fé, escreve essa carta. Vamos ver qual é o problema? O problema está ali no verso 6 do capítulo 1. Acompanhem comigo, por gentileza. Eu disse que nós iríamos caminhar um pouco pela carta. O problema que motiva o apóstolo Paulo a escrever essa carta está lá no capítulo 1, no verso 6. Ele diz: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Anátema é uma expressão utilizada para dizer seja amaldiçoado. E o problema, então, que motivou o apóstolo Paulo a escrever essa carta é porque dentro da igreja, homens começaram a pregar outro evangelho, uma outra mensagem diferente daquela que Paulo havia pregado, uma outra mensagem, um outro conteúdo. Irmãos, isso foi importantíssimo para este período e também é importantíssimo para nós. É importante que tenhamos na mente e no coração a verdade do evangelho, e é importante que a saibamos para que também possamos ser usados pelo Senhor Deus para ajudar a compreensão daquelas pessoas que não compreendem o evangelho do Senhor Jesus. Diferente da maioria das suas outras cartas, nas quais Paulo começa com uma saudação e depois sempre com um voto de agradecimento ou uma oração pela igreja, sempre num tom pastoral, de um coração cheio de amor e ternura pela igreja para a qual está escrevendo, na carta aos Gálatas, o tom utilizado pelo apóstolo Paulo é singular. Ele está admirado, ele está indignado, ele está bravo. Por quê? Porque a verdade do evangelho está sendo posta em xeque. E Paulo entendia, irmãos, que essa mensagem deveria ser mantida sadia, que deveria ser protegida a todo custo, e por isso ele escreve em termos tão fortes. Por isso ele se opõe de maneira tão clara àqueles que estão pregando um outro evangelho, uma outra mensagem. A verdade precisa permanecer. E hoje nós somos aqueles que recebem a palavra do Senhor para também ensinar a palavra do Senhor a outros, mas também para que na nossa própria experiência de fé guardemos a verdade do evangelho em nossos corações, para que ela nos guie, para que ela nos mova, para que ela nos transforme diariamente. Vamos prosseguir então para perceber como o Espírito Santo usou a vida do apóstolo Paulo para combater aqueles que pregavam um falso evangelho, para combater aqueles que pregavam uma outra doutrina. Em primeiro lugar, irmãos, o livro nos mostra que no capítulo 1, no verso 11, o apóstolo mostra que a origem do evangelho é divina. A origem do evangelho é divina. Veja o que diz o verso 11: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. A primeira verdade que o apóstolo Paulo se utiliza na defesa do evangelho é mostrar que a origem da mensagem pregada é divina. Quem deu o evangelho para os homens foi o próprio Deus. Quem comissionou o apóstolo Paulo para pregar o evangelho e para pregar essa mensagem da justificação pela fé somente, sem obras, foi o próprio Deus. Ele diz: o que eu recebi, eu não recebi de homens, não veio da parte dos homens, mas o próprio Senhor Jesus foi que me deu essa mensagem que eu preguei a vocês. Esta mensagem, ela é poderosa, ela é única e ela é divina, ela foi dada pelo próprio Deus. Mas também o apóstolo Paulo mostra, irmãos, que quem o designou
para pregar o evangelho também foi o próprio Deus. Veja comigo o verso 15 do capítulo 1 ainda. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, porque aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Uma das estratégias daqueles homens que pregavam um falso evangelho e que sorrateiramente adentravam na igreja da Galácia, era que eles diziam que o apóstolo Paulo não era um tão apóstolo assim. Eles falavam, o apóstolo Paulo não era como os 12, então a mensagem dele não deve ser creditada como a mensagem dos 12, de Pedro, de João e dos demais apóstolos. E ele está dizendo, ele fala, não, olha, a mensagem que eu recebi é divina, e quem me comissionou foi o próprio Deus. Eu não estou aqui falando em meu próprio nome, eu estou aqui falando, comissionado pelo próprio Deus, a mensagem que recebi do próprio Deus. E um terceiro argumento que Paulo dá para nós, irmãos, caminhando pela carta, buscando aqui dar aos irmãos uma visão panorâmica dessa situação, ele mostra que o falso evangelho que era pregado no meio da igreja das igrejas da Galácia, era pregado por falsos irmãos. Veja comigo o capítulo 2, o verso 4. Olha o que diz: e isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram, com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Paulo se move com uma santa motivação: a verdade do evangelho precisa permanecer. E nós, irmãos, devemos sim ser pacíficos em todo o tempo, mas quando a verdade do evangelho é atacada diante de nós, nós devemos aprender com o apóstolo Paulo a compostura, nos colocarmos contrários a isso. E ele está aqui nos ensinando que ele agiu dessa maneira, contrário aos falsos irmãos, a estes que aparentemente haviam crido no Senhor Jesus, mas que de fato não tinham crido. Eles eram falsos irmãos que pregavam um falso evangelho. E ele não ficaria calado, ele se coloca contrário a esses irmãos para que a verdade do evangelho permanecesse com eles. Até aqui o que nós já entendemos é que a motivação da carta, a motivação dessa escrita é para que a verdade do evangelho permanecesse. Por quê? Porque homens, falsos irmãos, falsos convertidos entraram na igreja e estavam transmitindo para aquela igreja um outro ensino, uma outra mensagem, que contrariava frontalmente o ensino do evangelho da graça de Deus. Mas qual era a mensagem? Onde esses falsos irmãos erravam? Qual era o falso ensino que adentrou e que adentrava aquela igreja e que motivou uma resposta tão enérgica do apóstolo Paulo? A doutrina central, irmãos, que estava sendo atacada aqui, a centralidade do evangelho que estava sendo atacada nesse momento aqui, era a verdade da justificação pela fé somente. Por isso nós começamos, os irmãos que chegaram um pouquinho depois, a gente vai ler de novo o texto, mas os irmãos que estão desde o começo, é por isso que nós começamos com os versos 15 e 16 do capítulo 2. Nos versos 15 e 16 do capítulo 2 está sintetizado a mensagem central da carta aos Gálatas e da verdade que precisa ser defendida, a verdade da justificação pela fé. É por isso que nós vamos ler, e eu peço que os irmãos acompanhem agora todos juntos, vamos acompanhar o verso 15 e o verso 16 do capítulo 2, para que nós então compreendamos esta verdade maravilhosa da justificação pela fé. Diz o apóstolo Paulo: nós judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo
e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. O que estes falsos irmãos sorrateiramente faziam era entrar na igreja do Senhor Jesus e começar a ensinar que o homem, para ser salvo e ser aceito diante de Deus, somente a fé em Cristo não era suficiente. Mas além da fé em Cristo, eles também precisariam tornar-se judeus. Ou seja, eles também precisariam da circuncisão. Ou seja, eles também precisariam guardar e participar das festas do calendário judeu. Ou seja, eles também precisariam seguir a dieta e as restrições alimentares do povo judeu. Só crer em Cristo não era suficiente. Somente Cristo não era suficiente, era isso que eles ensinavam, e foi justamente contra essa verdade que Paulo se opôs de maneira tão dura. Vamos lembrar, irmãos, que na providência de Deus, o Senhor Deus usou um judeu exponencial, que era o apóstolo Paulo, justamente para combater essa verdade, esse conceito equivocado de que o homem era salvo por obediência à lei. O homem era salvo por bom comportamento, porque isso não é verdade. E nós vamos caminhar, nós vamos ver o apóstolo Paulo explicando isso com mais detalhes na carta. Mas o fato é, o homem é salvo somente pela sua fé no Senhor Jesus. E esta verdade precisava ser defendida naquele tempo, e esta verdade continua sendo central, e o Senhor nos comissiona para a defendermos. Nós, irmãos, não somos um povo que acredita, porque a palavra do Senhor não ensina assim, que seremos salvos pelo nosso bom comportamento. Nós não temos e não há uma espécie de quadro onde cada boa obra é contabilizada, e aqueles que alcançam um nível X são aceitos por Deus, e aqueles que não alcançam esse nível não são aceitos e rejeitados por Deus. Não é assim. E na nossa experiência diária de vida cristã, é importante, irmãos, que a todo tempo nós tenhamos diante dos nossos olhos e no nosso coração esta verdade, a verdade de que somos declarados justos diante do Deus Santo somente pelos méritos do nosso Senhor Jesus. Isso precisa estar diariamente diante dos nossos corações. Por quê? Porque a tendência natural do coração pecaminoso é fugir da graça de Deus e caminhar para essa religião de obras, que gera legalismo, que gera orgulho, que gera intrigas. Por quê? Porque numa religião de obras existe espaço para aqueles que se sentem superiores, que se acham mais santos, que se acham melhores do que os outros. E isso faz com que um olhe para o outro e veja: nossa, que bom que eu não sou como este irmão, um pecador. Eu caminho certinho, eu faço tudo correto, eu ando na linha, e ele, olha lá, faz tudo errado. Irmãos, no nosso meio não há espaço para isso, porque todos nós somos pecadores, e somos aceitos exclusivamente porque o Senhor Deus nos declara justos por meio do sacrifício e da obra do Senhor Jesus. Está todo mundo nivelado igual. Tem um puritano, eu queria ler para vocês, um puritano chamado Anthony Burgess, que sobre a justificação pela fé, ele diz o seguinte: não existe nenhuma doutrina como essa, que, de forma tão natural, tenda a aumentar a humildade, o temor santo e o esvaziamento de si mesmo, pois, mesmo no grau mais elevado de nossa santificação, ela nos ensina a procurar fora de nós por uma justiça melhor. Que doutrina maravilhosa, irmãos! Isso só poderia ter vindo do grande Deus. A doutrina da justificação pela fé é o meio pelo qual um Deus santo, um Deus puro, um Deus que não tem pecados, que é perfeito, que é imutável, pode ter relacionamento e intimidade com pessoas como eu e você, pecadores, sem deixar de ser justo. É o meio pelo qual o Senhor Deus se relaciona com pecadores,
sem deixar de ser justo. Por quê? Porque há uma declaração de justiça que o próprio Deus nos dá pelos méritos do Senhor Jesus. Glória a Deus por essa verdade. Glória a Deus pelo Senhor Jesus, porque Ele morreu por nós, mas Ele não apenas morreu por nós, Ele viveu por nós, porque a vida perfeita que o Senhor Jesus teve é acreditada a nós, imperfeitos. Isso é maravilhoso, irmãos. E quando o apóstolo Paulo soube que esta verdade estava sendo posta em xeque na igreja, ele teve que agir com força, com energia. Por isso que o tom dessa mensagem, dessa carta, é um tom forte, porque essa verdade não poderia de maneira alguma cair. Martinho Lutero acreditava que esta era a verdade pela qual a igreja fica de pé ou cai. Esta é a verdade central, irmãos, que despertou o coração de Martinho Lutero, que fez com que as escamas caíssem dos seus olhos. A doutrina, o ensino, o entendimento de que o homem é declarado justo diante do Deus Santo pela fé no seu Filho e não por obras, e não pelo que faz. O tom é tão forte que vamos continuar acompanhando aqui no capítulo 3, como Paulo se refere aos Gálatas. Ele está indignado, irmãos, ele está bravo, o homem está bravo, porque ele está vendo que a igreja está abandonando a verdade, caminhando para o engano. E ele diz, acompanhe comigo por gentileza, no capítulo 3, o verso 1. Vamos acompanhar juntos. Ele faz perguntas retóricas para os Gálatas. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão? Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? O apóstolo Paulo vira para aqueles irmãos e começa a questioná-los, dizendo: Gálatas, como vocês podem ser tão insensatos? Parece que vocês estão como que enfeitiçados, Gálatas. Logo vocês, diante dos quais Cristo foi exposto como crucificado. E ele pergunta: vocês receberam o Espírito Santo pela obra da lei ou pela pregação da fé? A graça do Senhor alcançou vocês porque vocês são merecedores e porque vocês fizeram alguma coisa? Ou foi por uma ação graciosa? Ou foi porque vocês ouviram o Evangelho do Senhor Jesus? Irmãos, observe que expressão maravilhosa. Às vezes a nossa leitura diária ela passa direto, mas olha o que o apóstolo Paulo diz bem no comecinho. Ele diz: ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Irmãos, isso é maravilhoso, isso é belíssimo, porque Cristo é exposto como crucificado diante dos nossos olhos, sabe quando? Na pregação da palavra de Deus. Quando o Evangelho é pregado com fidelidade, Cristo é exposto diante de nós, irmãos. Por isso que o centro do culto é a pregação da palavra. Por isso que nós somos o povo da palavra de Deus. Por isso que nós dependemos da palavra do Senhor, porque é no momento da pregação que Cristo é exposto, que Cristo é apontado, que Cristo é levantado. E a palavra do Senhor mesmo nos ensina. O Senhor Jesus disse que quando Ele fosse levantado, Ele atrairia os seus eleitos a Ele. Ele atrairia as pessoas a Ele. Isso acontece por meio da pregação do Evangelho. E Paulo expôs Cristo diante dos Gálatas. Os Gálatas ouviram e viram a pregação do Evangelho. E agora, numa atitude de profunda insensatez, eles estavam abandonando aquela mensagem, imaginando que seriam aceitos diante do Senhor Deus por causa do seu bom comportamento. Irmãos, esse texto e essa carta nos ensina que nós precisamos do Senhor e precisamos depender somente do Senhor contra os ataques do nosso próprio coração, de imaginar que podemos ser aceitos pelo Senhor por qualquer coisa ou por qualquer ato de justiça nossa. Não é verdade. Nós precisamos e dependemos somente do Senhor Jesus para nos relacionarmos com o Senhor Deus. Mas esse texto também nos mostra, irmãos, a importância da pregação do Evangelho.
A pregação do Evangelho é o meio pelo qual o Senhor atrai os seus escolhidos a Ele. A pregação do Evangelho é o meio ordenado pelo Senhor Deus para a edificação da igreja, para a conversão daqueles que ainda que não foram convertidos ao Senhor, e para que aqueles que já são cresçam, aprendam e amadureçam na sua fé. Nós precisamos ouvir pregação bíblica. Por isso eu quero incentivar os irmãos a que venham nos cultos e coloquem toda a atenção no momento da pregação, mas que também nas suas vidas diárias, que haja culto doméstico nos lares, irmãos, que nós nos reunamos para ouvir a palavra do Senhor, que os irmãos que são casados, que tenham esse hábito, esse costume, entendam a necessidade de no seu lar compartilharem o Evangelho. Martinho Lutero dizia que nós precisamos ouvir o Evangelho todos os dias, porque nós nos esquecemos do Evangelho todos os dias. Nós precisamos de pregação bíblica, nós precisamos ouvir o Senhor e ver o Senhor por meio da sua palavra. Nós necessitamos do Evangelho que emana da palavra do Senhor. E Paulo continua dando para nós o caso de Abraão, dando para aquela igreja o caso de Abraão, mostrando como esta verdade, a verdade da justificação pela fé, não era uma verdade nova, ou uma verdade que ele inventou. E nesse sentido e em outros, os irmãos podem observar o quanto a carta de Gálatas parece uma versão condensada da carta aos Romanos, porque a estrutura utilizada aqui se assemelha muito à estrutura utilizada em Romanos, onde o apóstolo Paulo apresenta o quadro de todos os homens pecadores destituídos da graça de Deus, mostra como por meio da fé nós somos justificados e aponta para essa realidade lá no Antigo Testamento, como quem diz, esta verdade não é algo que eu estou inventando, mas que em toda a Escritura está presente. E ele diz, verso 6, é o caso de Abraão, homem que creu em Deus, e isto lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Isso é importante mais, irmãos. O apóstolo Paulo olha lá para Gênesis, olha lá para o começo para mostrar. Muito obrigado, meu irmão. Os irmãos me dão licença um minutinho. Voltando, então, o apóstolo Paulo aponta para o caso de Abraão para ensinar aquela igreja que em todos os contextos, desde o Antigo Testamento e do início de todas as coisas, o homem é declarado justo por meio da fé no Senhor Deus e na sua palavra, que não vem dele mesmo. E ele aponta para o caso de Abraão. Ele aponta para o caso que os filhos de Abraão não são como os judeus imaginavam, os filhos de sangue, aqueles que são do povo judeu, mas os filhos de Abraão são aqueles que são filhos da fé de Abraão, que creram como Abraão creu na promessa de Deus, na palavra de Deus. O apóstolo Paulo faz isso para contrastar conosco a ideia que estava sendo ensinada de que alguém poderia ser justo, alguém poderia ser aceito por Deus por causa da sua obediência. E ele demonstra para nós de maneira clara que não. Veja comigo, por favor, o verso 10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E ele prossegue, é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar seus preceitos, por ele viverá. E ele termina essa parte dizendo, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. O argumento do apóstolo Paulo é mostrar que pela obediência à lei, ninguém vai ser justificado diante de Deus. Pelo contrário, todos nós, porque quebramos a santa, justa e perfeita lei de Deus, estamos debaixo de maldição. Porque o Senhor Deus nos ensina, por exemplo, que nós não devemos cobiçar.
Irmãos, e quantas vezes nós cobiçamos? Sutilmente. O Senhor Deus nos ensina que nós devemos amá-lo acima de todas as coisas, com todas as nossas forças, com todo o nosso ser. E nós somos imperfeitos em amá-lo dessa forma. Da mesma forma que somos imperfeitos em amar o nosso próximo como a nós mesmos. E se dependêssemos então da obediência à lei do Senhor Deus, se dependêssemos de ser perfeitamente obedientes, quantos seriam salvos? Ninguém. Eu me lembro que uma vez eu estava no metrô lá em Brasília, e se aproximou de mim um rapaz, nós começamos a conversar, e eu estava pensando uma forma de pregar o evangelho para ele entender só no caminho do metrô, que era um caminho muito mais curto. O metrô de Brasília é infinitamente menor que o metrô de São Paulo. E eu perguntei para ele: você crê que existe céu e inferno? Ele falou: creio sim, creio que existe. Aí eu perguntei: e como que você acha que faz? Como que você acha que faz para poder ir para o céu? Porque ninguém quer ir para o inferno mesmo. Como é que você acha que faz para poder ir para o céu? Aí ele falou: eu acho que ser uma pessoa boa, né? Não fazer mal a ninguém. Eu sou aquela pessoa que, se eu não puder fazer o bem, o mal eu também não faço. Aquele papo que todo mundo fala. Aí eu falei: e se eu te disser que não é assim? Aí ele arregalou o olho. Eu falei: olha, o jeito para ir para o céu é simples. É simples. É só do dia que você nasceu até o dia que você morrer, você não cometer nenhum pecado. Se você não cometer nenhum pecado do dia que você nasceu até o dia que você morreu, você vai para o céu. E deixei ele quieto. Aí ele arregalou o olho e olhou para mim e falou: então é impossível. Eu falei: é impossível para todo mundo. Por isso que Deus mandou o Senhor Jesus. E ali eu falei do evangelho para ele. Porque o evangelho faz isso conosco, irmãos. Ele nos coloca todos por iguais. Porque eu comecei a falar com ele, eu falei: você tem 30 anos, né? Ele tinha uns 30 e poucos anos. Eu falei: você já mentiu para os seus pais? Já. A Bíblia diz que não pode mentir. Já cobiçou alguma coisa? Já. A Bíblia diz que não pode cobiçar. E fui mostrando para ele. Mas não, irmãos, mostrando para ele como se eu fosse o superior, mas para mostrar para ele que todos nós, se não for a graça do Senhor Jesus, estamos no mesmo lamaçal. E precisamos depender da justiça dele para sermos salvos. É ele que faz isso por nós, irmãos. É ele que nos resgata da maldição da lei. É ele que nos resgata dessa situação de morte espiritual na qual nós estávamos vivendo. O Senhor Jesus que faz isso. É a obra dele. Por isso que nós devemos confiar no Senhor Jesus para a salvação e não em nós mesmos. Então fica aí a dica. Se você já às vezes pensava em evangelizar, não tinha um jeito de começar, é um bom começo. Sempre funciona. A pessoa fica em parafuso, fica pensando, e você tem uma oportunidade para mostrar para ela o quão pecadora ela é e o quão necessitada ela é do Senhor Jesus. Porque muitas pessoas pensam assim: eu não sou tão mal assim, né? Fala: eu não mato, eu não roubo. Mas não existe só 2 pecados, matar e roubar. Existem vários outros. E a gente tem uma oportunidade assim de poder apontar para elas e ensinar para elas de maneira bem clara que todos nós precisamos do Senhor Jesus. Continuando, irmãos, porque, como eu disse, o nosso objetivo aqui é um panorama e não tratar cada ponto específico. Bom, se a lei não salva, se a obediência à lei não salva, o apóstolo Paulo responde para os Gálatas: por que então o Senhor nos acrescentou a lei? E é maravilhoso perceber qual era a razão de ser da lei. Vamos acompanhar aqui, por gentileza, o verso 23 e 24 do capítulo 3. Diz assim: mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que, de futuro, haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. A palavra aio aqui, irmãos, vem da palavra grego paidagogos, que é a ideia de um tutor, de alguém que mostra o caminho, que guia no caminho. O que o apóstolo Paulo está ensinando é que a lei não foi dada para salvar os homens, mas a lei foi dada
por Deus aos homens para mostrar-lhes a necessidade de um redentor, para mostrar-lhes a necessidade de um Salvador. A lei mostra para nós os nossos pecados, mostra para nós as nossas imperfeições, mostra para nós as nossas incapacidades, para que nós corramos aos braços do Senhor Jesus. Aí você observe que a estrutura do arrependimento bíblico é essa. O Senhor Deus, por meio da pregação da sua palavra, desnuda os nossos corações e nos mostra os nossos pecados. E nos mostra que nós não somos tão bonzinhos assim quanto nós pensávamos. E mostra que os nossos pecados são terríveis, não porque nós pecamos contra outras pessoas, mas sobretudo porque nós pecamos contra um Deus santo. E que esse Deus seria justo em nos apartar eternamente da sua presença, para nos desesperar, para nos mostrar a nossa condição. Mas a mensagem do Evangelho não é só a mensagem que mostra o nosso pecado, é a mensagem também que nos mostra a graça de Deus em Cristo Jesus, e nos conduz então à graça. Então a lei de Deus, o Senhor deu a lei para mostrar para mim, para você e para todos nós que nós somos pecadores, que estão, conforme Ele nos ensinou em Romanos, destituídos da graça de Deus, estamos apartados do Senhor e que precisamos de um Redentor, precisamos de um Salvador, precisamos de um mediador, de um substituto. A lei faz isso conosco, ela nos guia ao Senhor Jesus, ao passo que nos mostra a nossa necessidade e a nossa pecaminosidade. É isso que o apóstolo Paulo ensina aqui aos Gálatas, a lei como um aio. Mas irmãos, é maravilhoso, porque nós não somos apenas resgatados pelo Senhor Deus, não é apenas que Ele nos arranca da maldição da lei, não é apenas que Ele nos resgata, é mais do que isso, Ele nos torna filhos dEle. Nós podemos nos relacionar com Deus como filhos se relacionam com seus pais. E é essa bênção que ele começa a contar para nós aqui no capítulo 4. Veja comigo. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, estou lendo o 4 a partir do verso 1. Em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, sendo filho também herdeiro por Deus. O Senhor Jesus não apenas, no Senhor Deus nós não temos apenas o resgate do pecado, mas nós também temos o poder de sermos feitos filhos de Deus. Podemos nos relacionar com o Senhor Deus como filhos que se relacionam com seus pais. É uma mudança aguda de estado, irmãos. Aqueles que eram escravos, agora são filhos. E observe como isso tem implicações em todos os sentidos, inclusive na sua obediência e na minha obediência. Porque escravos obedecem aos seus senhores? Sim. Filhos obedecem aos seus pais? Sim. Mas escravos obedecem com medo. Escravos obedecem porque sabem que se não obedecerem serão castigados. Filhos obedecem por amor. Filhos obedecem por respeito. Filhos obedecem por consideração. Olha como o relacionamento é alterado. Servos precisam falar com os seus senhores? Precisam, eles vão lá para cumprir e para conversar e para receber ordens. E filhos se relacionam com seus pais? Falam com seus pais? Sim. Servos fazem isso porque é a sua obrigação. Filhos fazem isso porque amam seus pais, porque tem relacionamento com seus pais, porque tem prazer nos seus pais, e por isso há relacionamento saudável, amoroso, de deleite, há prazer no pai. E é isso que o Senhor Deus faz conosco, irmãos. É por isso que nós não somos aqueles que, bom, agora que somos, já que a salvação é graciosa,
vivo de qualquer forma. Já que é graça, não é pelos meus méritos, não é pelo que eu faço, vou viver de qualquer jeito, de maneira alguma. É o contrário disso. É se eu percebo o amor exponencial, inigualável, que me alcançou, e agora eu que era um filho da ira, agora sou um filho do amor de Deus, a minha resposta a esse amor é uma obediência amorosa. Há deleite na palavra do Senhor, há prazer na lei de Deus, há prazer em obedecer ao Senhor, e porque o Espírito Santo age em mim, habita no meu coração, Ele me concede graça para caminhar em vitória sobre o pecado. E obedecer ao Senhor passa de ser um fardo, como era para o escravo, para ser um deleite, o deleite do Filho de Deus. É um deleite obedecer ao Senhor Deus, mesmo quando é difícil, mas é um deleite porque eu estou obedecendo ao meu Pai. Eu aprendi com a minha mãe uma lição que ilustra muito bem isso. Minha mãe eu acordava e minha mãe falava assim: ó, você vai arrumar a cama, arruma o seu quarto e depois você lava a louça. Aí eu ia fazer isso, mas ia cara desse tamanho, resmungando, reclamando, e ficava lá, tem que lavar essa louça, e ficava reclamando, fazia tudo, mas fazia tudo resmungando, fazia tudo com cara feia. Aí minha mãe falava, sabe o quê? Faz e faz com a cara boa. Aí eu falava, mãe, mas eu já estou fazendo, o importante não é a coisa feita. Ela falava, não filho, você tem que fazer. Aí eu fui, hoje eu olho isso e percebo, olha, o que minha mãe queria não era só que eu obedecesse por obedecer, era que eu tivesse prazer em fazer. Estou fazendo para minha mãe, né? Se eu fosse comparar o que lavar a louça, o que ela faz por mim, não tem nem comparação. Então minha mãe me ensinou com essa lição que, irmãos, nós devemos fazer por amor e obedecer a Deus da mesma forma. Acordar de manhã e vir para a igreja não pode ser um peso para nós, deve ser um deleite. Vou à casa do Senhor, vou cultuar ao Senhor. Ler a Bíblia em casa com seus filhos, com a sua família, deve ser um deleite. Resistir ao pecado, resistir à tentação, a ideia do Senhor, irmãos, o que a palavra do Senhor nos mostra é ter deleite no Senhor Deus. Então não é que eu estou desesperado para pecar e não posso porque eu sou da igreja. É porque eu percebo o amor do Senhor Deus por mim e eu respondo a esse amor com uma vida de obediência prazerosa. Eu não sei quantos irmãos conhecem o Catecismo de Heidelberg, mas o Catecismo de Heidelberg ele foi escrito justamente no período do século XVI para ensinar os moradores de uma determinada região a fé cristã, a fé bíblica, a fé reformada. E a estrutura do Catecismo de Heidelberg é interessantíssima, porque ela começa na primeira parte mostrando a nossa miséria, e ele trabalha com muita profundidade todos os textos da Bíblia que apontam o quão miseráveis e pecadores nós somos. Depois ele trata a nossa salvação, mostrando como o Senhor Deus, o Pai, o Filho e o Espírito trabalham e ornamentaram e nos deram a salvação. E depois ele trata a nossa gratidão, a nossa resposta a esta salvação maravilhosa, a nossa resposta a esta salvação bendita. E é isso, irmãos, já me encaminhando para a parte final, por causa da hora, que o apóstolo Paulo vai tratar no capítulo 5. Observe que depois de muitas informações, muito ensino teológico, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, veja comigo, por gentileza, o capítulo 5, já estamos nos encaminhando para a parte final. O verso 1 diz, do capítulo 5: para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permaneceis firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Jugo de escravidão aqui fazendo referência a essas normas judaicas que os judaizantes, falsos irmãos, queriam entremeter na igreja. Circuncisão, festas, obras, imaginando que essas situações é que salvariam. Ele diz, olha, vocês são plenamente livres em Cristo, vocês são totalmente livres, não se permitam de novo cair sobre esse jugo de escravidão. Mas os desavisados poderiam ouvir essa mensagem e falar, já que a gente é livre, vamos aproveitar a liberdade, já que a gente é livre, vale tudo. Aí ele fala o seguinte no verso 13, porque vós, irmãos, do capítulo 5, fostes chamados à liberdade, porém
não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Então, irmãos, a situação é clara. Nós somos livres em Cristo, mas nós não vamos usar essa liberdade para dar ocasião à carne. Nós não vamos usar essa liberdade para viver num vale tudo. Nós não vamos usar essa liberdade para isso. Pelo contrário, é na mesma carta onde há tanto ensino teológico robusto sobre a doutrina da justificação pela fé, que tem a lista mais conhecida de obras da carne e de frutos do Espírito, e do fruto do Espírito. Nós vamos ler juntos aqui. E olha o caminho que a Bíblia nos ensina para caminharmos em vitória contra o pecado. Diz aí, a partir do verso 16: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. O mesmo ensino, e na mesma carta, onde de maneira tão clara diante dos nossos olhos, nos é dito que nós não somos salvos por obras da lei, por uma obediência da lei, é o mesmo livro que diz que nós não devemos andar nas práticas da carne, e que nós devemos andar no Espírito para combater e para não satisfazer as concupiscências da carne. Sabe por quê, irmãos? Para nos mostrar que uma doutrina sadia nos leva para uma vida sadia. Para nos ensinar que compreender a verdade do Evangelho muda a nossa mente, porque nos dá informações, abre o nosso entendimento, mas muda o nosso coração. Muda as nossas volições, muda as nossas motivações e necessariamente muda as nossas atitudes. Vencer o pecado não é a questão de quem é mais santo, de como se fosse fruto apenas do esforço humano, mas vencer o pecado é questão, irmãos, de buscar andar em Espírito, como o apóstolo Paulo nos ensinou aqui. Ande no Espírito. O mesmo Espírito que fala no nosso coração que nós somos filhos de Deus, o mesmo Espírito que testifica que somos filhos, o mesmo Espírito que derrama o amor de Deus, é o Espírito que intercede por nós também e que nos assiste em nossas provações. Nós nem sabemos orar como convém, diz o texto em Romanos 8, mas o Espírito Santo nos auxilia, nos assiste em nossas fraquezas e nos habilita a caminhar em vitória contra o pecado. Eu encerro, meus queridos irmãos, pedindo ao Senhor Deus que nos conceda a graça de compreendermos a verdade do Evangelho, de lutarmos pela verdade do Evangelho, compreendendo a mensagem, mas vivendo a mensagem. É um desafio para todos nós, o povo de Deus, poder falar de Deus com os nossos lábios, mas testificar a mensagem dos lábios com a nossa vida. E nós não agiremos assim porque nós somos os melhores. Nós não vamos agir assim porque nós estamos numa igreja histórica. Nós vamos agir assim quando a nossa vida estiver pautada no Evangelho do Senhor Jesus diariamente. Que o Senhor nos ajude então a combater e viver pela verdade, e que essa verdade transforme as nossas vidas. Amém?